Boa tarde, meus amores. Hoje nós vamos para a nossa nona aula, porém, a primeira de Geografia. Nessa aula de hoje de Geografia, nós vamos trabalhar sobre a colaboração e o respeito às diferenças. Na aula anterior, nós trabalhamos sobre conviver, né? Nós aprendemos sobre os grupos. Nós vimos na unidade anterior como é importante você viver em grupo, porque a gente não consegue viver sozinho, né? Nós precisamos um do outro. Até mesmo nas atividades, como nós vimos na unidade anterior, que nós realizamos sozinhos, elas só são possíveis graças ao trabalho de outras pessoas, que para nós muitas vezes não aparecem, né? E elas estão por trás. E hoje nós vamos ver como é importante essa colaboração e o respeito às diferenças. Como nós já vimos, né? Nós vivemos em grupo. Durante a nossa vida, nós fazemos parte de vários deles. O primeiro grupo social que nós aprendemos, que nós fazemos parte, é a família, né? E vamos observar aí essas gravuras. Eu coloquei aí 3 grupos sociais. Quem é que vai me falar quais são esses grupos? Aguardando as respostas. Muito bem. Então, nós temos um grupo onde o primeiro grupo é de uma empresa, um grupo de trabalho. No outro lado, nós temos um grupo que é a família, né? O convívio social, a família. E embaixo nós temos um grupo de amigos. Então, nós temos 3 grupos, o qual nós fazemos parte, né? Vocês que são crianças, por enquanto ainda não fazem parte desse grupo de trabalho, mas o papai e a mamãe têm esse grupo de trabalho. E o que leva essas pessoas a se unirem, né? O que faz essas pessoas se unirem? Por que essas pessoas se unem? As pessoas se unem por vários motivos, né? As pessoas de uma família, o grupo familiar, por que eles se unem? Essas pessoas, elas se unem pelos laços afetivos. Elas têm um laço afetivo, né? Não só as pessoas da família, a família, como o nosso grupo de amigos também. Nós temos uma afetividade, né? Nós temos da família, nós temos um grau de parentesco, né? Nós temos um apoio mútuo, onde um ajuda o outro. Nós temos uma convivência, nós partilhamos, nós vivemos no mesmo espaço. Então, as pessoas da família, elas se unem por esses motivos. Já pessoas de um bairro, né, de um condomínio, elas se reúnem por objetivos comuns. Então, todos lutam em prol de uma melhoria para o seu condomínio, de uma melhoria para o seu bairro. Então, eles têm objetivos comuns, né? Essas relações entre os grupos, elas também variam bastante. Há grupos em que apenas um membro é responsável pelas orientações e outros que participam, várias pessoas participam dessas decisões. Então, a relação entre eles também varia, né? Eu tenho um grupo onde só uma pessoa é responsável pela decisão. E eu tenho outros grupos onde várias pessoas se reúnem, né? E elas tomam uma decisão que a maioria quis. Então, essa é a relação que eles têm, tá bom?
Vamos continuar então. Recapitulando. Então, nós já vimos por que as pessoas se unem, né? As pessoas se unem por um laço de afetividade, por objetivos comuns, né? Então, nós formamos uma família, nós formamos um grupo de amigos, nós temos um grupo de trabalho, nós temos um grupo de teatro, nós temos um grupo de circo e nós temos vários grupos que nós fazemos parte ao longo da nossa vida. Mas eu vou fazer uma pergunta para vocês. Será que nesse grupo as pessoas são iguais? Vamos pensar no nosso grupo do terceiro ano. Nós temos 16 alunos. Eu tenho meninos, meninas e a tia Janaína. Eu tenho a Valentina, eu tenho a Vitória, eu tenho a Letícia, a Isabelle, a Joana, eu tenho o Ramon, o Miguel, o Leonardo, o Vitor, o Daniel, o Arthur, o Luiz Felipe. Eu acho que eu esqueci de alguém, né? Tem a tia Janaína, né? Nós somos iguais. A Pietra é igual a Joana? Não. O João Vitor é igual ao João Pedro? Não. Nós não somos iguais. Todos nós somos diferentes. Nós temos que respeitar a individualidade de cada um. Nós temos que respeitar o outro, né? Nós temos que colaborar com o outro. Nós temos que ter o respeito para que todas as dificuldades que forem apresentadas, nós possamos solucionar. Vamos dar um exemplo. Deixa eu pensar aqui. Ramon é um aluno quietinho, né? Que ele fica na dele, ele acaba o trabalho dele rápido, ele faz tudo rapidinho. Já o João Vitor já é mais demorado para terminar o trabalho, aí fica lá de conversa. Isso é só um exemplo, tá, gente? Não é verdade. Fica lá de conversa, levanta, faz tudo. O Ramon, ele pode ficar implicando, discriminando o João Vitor por causa disso? Não. Nós temos que respeitar, nós temos que solucionar o problema. O Ramon pode chegar perto do João Vitor e pode conversar com ele. Olha, João, não é melhor você terminar logo o seu trabalho, né? Que aí depois a gente brinca, eu sento do seu lado, eu ajudo, né? A gente soluciona, porque nós não somos iguais, nós somos diferentes. Vou dar um outro exemplo. A tia Janaína trabalha de uma forma, né? Que vocês já viram que é bem diferente do que a tia Mary trabalhava no passado. Por que a tia Janaína trabalha de uma forma e a tia Mary trabalha de outra? A gente vai entrar em conflito? Não. A tia Mary, quando tem algumas coisas que ela acha que não tá certo, a tia Mary vai chegar perto de mim e falar: olha, Janaína, não é assim, eu acho que você tem que ir por esse caminho. E eu também vou falar com ela: olha, tia Mary, também não achei isso certo, que tal você ir por esse outro caminho? Porque nós temos diferenças e nós temos que ajudar o outro, nós temos que colaborar, porque a minha experiência pode enriquecer o trabalho da tia Mary, a experiência do João Vitor pode enriquecer a vida, o trabalho do Ramon, e assim vai. É o respeito que nós temos que ter com o outro, tá? Essa convivência, gente, ela não é de agora. Ela já vem de muitos e muitos anos. E nós vamos falar agora um pouco de uma convivência que aconteceu há cerca de 500 anos atrás,
quando os portugueses chegaram às nossas terras brasileiras hoje. Então vamos falar da chegada dos portugueses às atuais terras brasileiras. Quando os portugueses chegaram aqui no nosso território, que hoje é chamado de Brasil, já viviam aqui alguns povos indígenas, né? Cujo modo de vida deles era bem diferente dos portugueses. E como é que os indígenas andavam, né? A gente já conversou também com isso. Os indígenas andavam nus, eles viviam da caça e da pesca, né? Eles dormiam em redes. E os portugueses cá chegaram, todos vestidinhos, né? Apesar de não gostarem de tomar banho, mas chegaram aqui todos vestidos, todos cheios de pompa e acharam que eram donos da terra dos indígenas. Só que o que aconteceu? Os indígenas, eles resistiram a essa ocupação. Além de ocupar as terras habitadas aqui pelos indígenas, eles começaram a querer impor o seu jeito de ser. E isso começou a gerar conflito entre os portugueses e os indígenas, né? Porque os portugueses queriam dominar as terras dos indígenas, terceiro ano. Então isso ocasionou na morte de milhões de indígenas, no desaparecimento de muitos dos seus povos e costumes. E os índios, eles são importantes, né? Eles aqui já estavam. O que deveria ter acontecido? Deveria ter acontecido um bom relacionamento. Ensinar para o outro das suas coisas de cultura, sua cultura, sem um querer tomar conta do outro. Eles deveriam saber conviver um com os outros, né? Até mesmo no grupo dos índios, né? Existem muitas diferenças entre eles. Não existe só um povo indígena, existem vários povos. Mas eles têm um único costume que é muito comum. Eles têm uma ligação muito forte com a natureza. Porque os índios, eles retiram tudo o que eles precisam para sobreviver da natureza, né? Então, assim, eles cuidam da natureza. O que a tia aí quis falar com vocês é que quando os portugueses chegaram às nossas terras, eles não eles não tiveram uma colaboração, eles não tiveram respeito, né, com o povo que aqui já estava, com os indígenas. Então, esse conflito, essa colaboração não ocorreu. E o conflito, sim, o que ocasionou vários problemas, como nós já vimos. Então, nós precisamos respeitar o outro para que não ocorra problema algum. Então, já vimos como é importante os grupos, como é importante nós respeitarmos o outro, que todos nós somos diferentes, né? Que nós precisamos colaborar, nós temos que contribuir. Uma coisa que a gente pode ter certeza é que todos contribuem um pouco. O nosso Brasil, ele é um país de uma cultura imensa, onde vários povos contribuíram um pouquinho para nós sermos do jeito que nós somos. Então, os grupos, eles são diferentes, como nós já vimos, mas todos eles influenciam nos lugares onde se instalam, né? Pois eles trazem consigo, eles levam consigo os seus costumes e o modo de vida. Nós temos aqui o costume no nosso Brasil, no Rio de Janeiro, no nosso país, de comer pizza. Quem introduziu a pizza no Rio de Janeiro, no Brasil, foram os italianos. Então, os italianos, eles contribuíram para que na nossa cultura
cultura tivesse a pizza, as massas. Nós temos as danças, né? Povos contribuíram para as danças, festas, né? Nós temos várias festas, então alguns povos contribuíram para essas festas. Nós temos os árabes que contribuíram com as esfirras, né, com os quibes que nós comemos. Os japoneses, eles trouxeram para mim, desculpe, terceiro ano, pra gente o hábito de comer peixe cru. Os portugueses, eles quando se instalaram aqui no Brasil, eles carregavam seus próprios costumes e crenças. Então, a nossa língua portuguesa é a mais evidente delas, né? Nós falamos o português. A religião católica e o calendário religioso, ele é dos portugueses, foi uma contribuição dos portugueses, o costume, o modo de vida que eles implantaram aqui, que eles ajudaram, né, na nossa cultura. O carnaval, a festa junina, também é um costume português. Então, cada povo, ele contribui um pouquinho com a nossa cultura. Então, nós somos um povo com várias culturas, com uma cultura. Porém, nós temos uma contribuição, modos de vida de vários outros povos que foram implementados aqui, tá? Espero que vocês tenham entendido. Essa matéria não é difícil. O que nós temos que ter em nossa mente é que os grupos são importantes, que nós temos que colaborar, que cada um contribui um pouco, né, para a nossa cultura, para o nosso modo de vida, tá bom? Qualquer dúvida, terceiro ano, é só ir lá na plataforma, tá? E mais uma vez a tia Janaína fala, vamos retornar todo esse conteúdo assim que nós voltarmos para a sala de aula, tá bom? Beijo grande, bom final de semana, fiquem com Deus. Deixa só a tia Janaína falar uma coisa que eu já ia esquecendo. Semana que vem nós não teremos matéria nova, tá? A tia Janaína vai fazer uma revisão com vocês, uma fixação em folhinhas de todo esse conteúdo que nós trabalhamos essas 2 semanas, tá? Pra gente poder fixar bastante o que a gente já deu, o que foi trabalhado. São matérias que não são difíceis, né? Mas que a gente precisa fixar, tá bom? Beijo mais uma vez. Bom final de semana e a tia tá morrendo de saudade.